Vamos falar mais um pouquinho sobre o amor. Sobre? Amor? Amor. Tem tema melhor para falar do que amor? Quando tem muito é bom, quando está em falta, oi Vesmir. Mas, eu diria que nunca se falou tanto em amor como em outras gerações, isso porque temos redes sociais e mídias que, palavrinhas bonitas de amor, e nunca se odiou tanto. O ódio, ele é praticamente instituído. Você vê vídeos de pessoas protestando. Tem um vídeo que eu vi da Espanha sobre o que eles pensam de judeus e falam, uma festividade, tem que matar, etc. Então, a gente vai tentar entender um pouquinho hoje do que é o amor. Afinal de contas, na nossa paraxá falamos de amor, e estamos numa época que devemos focar no amor. Que época é essa? Então, entre Pesach e Shavuot, temos a contagem do Sefirat HaOmer. Existem vários costumes de luto nessa época. Por exemplo, não escutamos música nessa época, não cortamos cabelo, não fazemos casamentos. Tem diferentes opiniões de quando fazemos esse luto ou não. Então, Chabad, por exemplo, faz desde o término de Pesach até Shavuot, somente no dia de Lag BaOmer, a festividade de Lag BaOmer, aí sim é um dia feliz, com músicas e casamentos. Depois tem os Faradim, que fazem até Lag BaOmer, o luto depois não tem mais. E por que temos luto nessa época? Porque tinha um grande sábio chamado Rabi Akiva. Esse grande sábio tinha 24 mil alunos. E quer umas palmadinhas? Eu dou. Chega de palmadinhas. E esse grande sábio tinha 24 mil alunos, e todos eles morreram nessa época entre Pesach e Shavuot. Outros 5, depois ele teve esses 5. 24 mil morreram. Por quê? Porque faltava amor ao próximo. Peraí, o grande Rabi Akiva é aquele que diz que amarás ao próximo como a ti mesmo, é a principal regra da Torá. E de repente 24 mil alunos dele morrem por falta de respeito. Então existem várias explicações para isso. Causas desconhecidas? É a pandemia. Epidemia? Epidemia, isso. Sim, isso, sim. isso. Existem várias explicações de que falta de amor que era esse entre os alunos. E uma delas é que, na verdade, eles tinham muito amor ao próximo. E aí o que acontecia? Eles competiam muito. Eles competiam de que forma? Eles saíam de uma aula, aí um falava, olha, nosso mestre Rabi Akiva falou tal coisa. O outro falava, não, você não entendeu nada, ele falou diferente. E aí eles começavam a discutir e eventualmente faltavam com respeito. E essa falta de respeito fez eles morrerem. Agora, peraí. Se faltar com respeito causa morte, então não ia sobrar muita gente no mundo. Tem um outro lado nisso, que eles eram 24 mil alunos, e quando você conta algo, você traz maldição sobre aquilo. Por isso que não se conta dinheiro, que não se conta pessoas. Quando a gente quer ver se tem 10 homens para fazer um minyan, nós contamos as kippot em cima de cada um, e sempre tem um que não está de kippah, né? Mas tudo bem. Ou a gente fala um pasuk, um versículo que tem 10 palavras, e aí olha para cada um falando uma palavra, por exemplo, a Brachá de Amotzi, tem 10 palavras, Baruch, Atah, Hashem, Elokeinu. Você não conta pessoas, e já que a gente sabe que eram 24 mil contados, então isso trouxe uma maldição. Tudo que é contado atrai coisas negativas. Então a gente não conta, por isso a gente não conta dinheiro também, né? Não fugir. O dinheiro não fugir, bom, certinho. Então nessa época, principalmente em escolas, com crianças, tudo, a gente ensina as leis de Avat Israel, como é amar ao próximo. E mais ainda nessa semana, justo no estudo do Chumash de hoje, nessa semana lemos 2 parshot, Acharemot e Kedoshim. Acharemot fala do serviço do templo de Yom Kippur. Falamos de proibições de relacionamentos, é muito interessante, são parênteses, mas é a leitura de Acharemot, uma parte nós lemos no Yom Kippur de manhã, que é o serviço do sumo sacerdote no templo, no Yom Kippur,
E à tarde lemos uma outra parte dessa parashá que fala de proibições de relacionamento sexual. Irmãos, pais e filhas, etc. Várias situações. É interessante como que no final do Yom Kippur, o dia mais sagrado do ano, a gente fala sobre sexo. O que está acontecendo? A gente já está jejuando, já está tão elevado. Por que a Torá, a gente lê justo a Torá sobre isso? Porque a natureza humana não muda. Então a gente sabe que depois do Yom Kippur as pessoas não vão segurar aquela inspiração. Então a gente no final já lê, olha, não pode isso, não pode aquilo. Geralmente é o momento que tem mais gente na sinagoga, do ano. Então o principal que as pessoas têm que escutar é como cuidar dos relacionamentos. Bom, isso é a Hare. Kedoshim, que quer dizer Kadosh, santo, sagrado. Parashá de Kedoshim fala, vocês serão sagrados, porque eu sou sagrado. Não eu, Deus. Certo? Então ele fala, já que eu sou sagrado, vocês devem ser. E aí temos várias e várias mitzvot em todos os assuntos. De feitiçaria, de não usar roupas de leilinho junto, não arar um campo com boi e um jumento juntos. E dentre essas mitzvot, temos a mitzvah de Ve'avta l'reacha kamocha. Como diz o versículo? Então o versículo da Torá diz o seguinte, Lo tikom velo titor ve'avta l'reacha kamocha ani Hashem Elokecha. Vocês não vão se vingar, nem guardar rancor, amarás ao próximo como a ti mesmo, eu sou Deus. Quer dizer, eu sou Deus. Rancor, por exemplo, é uma coisa que você guarda onde? No coração. Certo? Deus fala, você não pode guardar isso. E saiba que eu estou de olho. Deus, não dá para a gente esconder nada dele. Os nossos sentimentos não temos como esconder. Então ele fala, olha, não guarda rancor, eu sou Deus, eu estou de olho se você guarda rancor ou não. Essas são 3 mitzvot, 3 preceitos em um versículo só, e são muito, muito interessantes. A mitzvah de não se vingar, como que é não se vingar? Então vem o Reuven para o Shimon e pede uma caneta. Shimon fala, não vou te emprestar. Tá bom? No dia seguinte, o Shimon vem para o Reuven e fala, me empresta uma caneta? Aí o Reuven fala, não, porque você não me emprestou ontem. Não pode fazer isso. E é humano. Os seres humanos funcionam assim. Isso é a próxima mitzvah. Isso é a próxima mitzvah. Então, é natural uma pessoa não deve fazer favor para alguém que não fez um favor para ela. A Torá fala que não pode fazer isso. Por quê? Não é humano isso? Não é um sentimento normal? Isso é porque a Torá não quer que o humano seja humano. Ser humano, como a gente costuma falar, é respeitar o próprio instinto. E quem mais respeita o próprio instinto? Os animais. Os animais têm um instinto. Um animal não faz coisas fora do instinto dele. Mesmo um animal extremamente inteligente, como o corvo. O corvo é um animal que sabe usar ferramentas. Tem determinados símios lá, macacos, que sabem usar ferramentas. Isso é uma inteligência dentro do instinto dele. O ser humano também tem um instinto. A resposta automática dele, né, de alguém ofender, responder na hora, ou cuidar, ou amar alguém que faz o bem, isso é humano. A Torá não quer isso. A Torá diz que teria espaço para você pensar que você pode se vingar, porque a pessoa não foi boa contigo, não seja boa com ela. Vem a Torá e fala, é proibido isso. Uma pessoa que reage assim, está reagindo ao instinto. E se tudo que tem no mundo, a gente falou algumas vezes, tudo que tem no mundo veio para se elevar, então qual é a elevação do ser humano? O animal se eleva servindo o humano, o vegetal servindo o animal e o humano, o mineral, os outros 3 reinos. O ser humano, ele se eleva se tornando sobre-humano, quer dizer, sabendo lidar com os próprios sentimentos e instintos e não se render a eles. E é por isso que a gente tem tanta coisa na Torá, temos mitzvot, e temos aí o Tânia para estudar, para mostrar para cada um de nós como transcender a nossa mera humanidade. Então a Torá diz, primeiro, você não pode se vingar. Agora, como o Marcos mencionou, temos a segunda mitzvah desse versículo, lotitor.
não guardar rancor. O que é guardar rancor? Vamos voltar para o exemplo clássico. Reuven vem para o Shimon e pede uma caneta. O Shimon fala, não. Dia seguinte o Shimon vai para o Reuven e pede, agora ele está pedindo, me empresta uma caneta? O Reuven fala, sim, aqui está a caneta, veja como eu não sou como você. Eu empresto. É melhor isso? É melhor do que o primeiro que me emprestou? Não, pelo menos o Shimon vai usar uma caneta, mas essa humilhação, essa guardar assim no coração. Então isso é um exemplo bobinho, vai. Na escola a gente fala para as crianças. Mas no nosso dia a dia, em outros níveis, isso também acontece. Principalmente entre um casal, né? Hoje de manhã minha esposa pediu para fazer isso, isso e aquilo. E obviamente que eu não fiz. Esqueceu isso. Voltando para casa eu faço. E aí depois eu chego e falo para minha esposa, você faz tal e tal para mim, faz um lanchinho que eu gosto. Ela faz, mas ela joga na minha frente. Pá! Come aí, seu folgado. Normal. Eu não vou falar muito para não começar a chorar aqui. Mas E aí, isso é lotitor, é guardar rancor. A gente sabe como funciona, né? O rancor é ser guardado. Diz que o Maíde Shemame, do filho apronta, aí diz Shemame, ela perdoa e esquece, mas ela nunca esquece que perdoa. Certo? Então, é guardar esse sentimento negativo, a Torá vem Vou falar pro meu filho. e batalha. Existe um conceito muito interessante, se fala em hebraico levater. Levater seria abrir mão. Então alguém fez uma coisa ruim para você, você até teria direito de dar um sopapo na pessoa, processar ela, e ainda assim você abre mão daquilo. Isso é uma das formas de atrair muita brachá na nossa vida. Como tem acontecido, né, nos tempos atuais de antissemitismo, você vê aqueles vídeos que é bem revoltado, um judeu, um religioso, que está televisado, e o cara agride esse judeu e o judeu não faz nada. Né? Numa situação assim, sobre o que o senhor está falando, quer dizer que o judeu sempre tem que dar outra face? Isso é outra religião. Não. É uma boa pergunta. Essa é uma pergunta muito, muito pertinente. Por quê? Porque é verdade. Então a gente pode apanhar e não falar nada? Não. Pode se defender, né? Abrir mão, a gente abre quando é uma coisa pessoal, tá? Pessoal, que não envolve risco de vida para ninguém. E depende qual é o caso, tá? Às vezes é proibido abrir mão. Se um sábio, ele é ofendido por ele, então chamam para um grande rabino e ofendem ele pode abrir mão. Mas se ofendem a Torá dele, ele não pode abrir mão, porque aí ele tem que defender a Torá. Tua pergunta você vê um judeu sendo agredido e ele vira as costas e vai embora. Hoje em dia, isso envolve risco de vida. Por quê? Porque primeiro é batendo na kippá de um judeu, depois é empurrando um judeu, depois é quebrando um judeu e depois mata um judeu. Então uma coisa inspira a outra. Então você não pode abrir mão, mas se alguém vai e bate na minha kippá ou grita na rua comigo, seu judeu, é bom que ele me lembra que eu sou judeu de vez em quando. Seu isso, tô nem aí, ele xinga minha mãe, ele conhece minha mãe? Não, né? Então, aí eu posso ficar quieto. Mas quando isso a gente sabe que vai, como se diz, escalar, vai virar uma situação perigosa. Então não pode. O judeu agora, nós estamos numa geração que a estrela do judeu não é mais amarela, ela é azul, e ele se levanta firme e forte. Sem entrar em politicagem, em sionismo, nada disso. Mas nós estamos numa geração que se alguém vem bater, ele tem que saber que ele vai apanhar também. Por que isso?
que a gente quer se vingar? Claro que não. A gente não se vingou dos romanos, por exemplo, que destruíram o nosso templo. Porque hoje em dia, na verdade, naquela época a gente não tinha como. Hoje em dia que temos como, a gente vai se defender, sim. E é o que Israel está fazendo. Não importa a opinião do que o mundo está falando por aí, né? O semitismo já está bem enraizado nas altas esferas políticas de todos os países. Mas, hoje em dia eles sabem. Se quer fazer mal para os judeus, você vai ser atacado. Mas não é uma coisa pessoal. É algo que reflete a nação. Então aqui, por exemplo, a gente tem treinamentos e tudo para todo mundo saber se defender. Isso é bem diferente. Agora, quando chega um caso que uma pessoa quer processar a outra, né, ou foi ofendida, abrir mão pode trazer brachá. Alguém me ofende, será que eu sou tão intocável assim que eu não posso abrir mão? Não, tá bom. Deus te abençoe. Tem alguns casos, em Israel a gente sabe que moradia é um pouco mais bagunçado que aqui. No sentido de que quem mora em cima, o apartamento de cima é teu irmão, embaixo é teu irmão, teu vizinho também é teu irmão, é tudo uma merrada, um povo só. Então o que aconteceu uma vez, tem uma família que precisava se mudar, sair do apartamento, por um problema, dívidas, tiveram que sair. E aí eles retiraram tudo do apartamento, e como a gente sabe que muitos são folgados, deixaram tudo, os móveis, sofás, tudo na entrada do prédio. E aí o vizinho começou a reclamar, porque está atrapalhando a entrada e sair. Começou a reclamar, e nada deles tirarem, porque eles não tinham um depósito para levar. Então ele foi e chamou por um Din Torah. E um Din Torah é falar com o rabino, um tribunal, e resolver isso. E aí, o rabino que estava presidindo esse Din Torah, ele chamou essa família que estava processando, o pai da família, falou, olha, você tem razão, tá? Você tem razão de querer que ele tire os móveis, mas eles estão com tsuras, eles estão com problemas financeiros e tudo mais. Abre mão, sabe? Debater, deixa, eles vão tirar, alguma hora eles vão tirar tudo dali, dá uma, como chama, um refresco, isso, dá uma colher de chá para eles, deixa eles se arranjarem. Bezrat Hashem, você vai ver que todo mundo que abre mão de alguma coisa, isso traz brachá para a pessoa. Tá bom? Rabino falou, tá falado, eles podiam continuar processando e reclamando e não sei o que, abriram mão. 2 semanas depois, olha quanto tempo as coisas ficaram lá. 2 semanas depois, o casal ia sair e deixaram o filhinho pequeno com uma babá. Quando eles voltam para casa, depois da saída do date, eles chegam lá, a babá está histérica. Sabe, ela está completamente atacada, assustada e não sei o quê. Eles olharam para a janela e viram que tinha a rede de proteção com um buraco e uma tesoura. A criança deles viu uma tesoura, viu a rede, claro que a rede é muito mais atraente do que os papéis que a criança tinha para cortar, foi lá e cortou e caiu pelo buraco da janela. Eram 2, 3 andares. Então, quem mais ficou histérico? Os pais. A criança, desceram lá, né, para ver o que aconteceu, e a criança estava deitadinha no sofá que estava embaixo da janela. Ou seja, o fato deles abrirem mão e deixar os móveis ficarem lá salvou a vida do filho deles. Isso é uma brachá que vem quando a pessoa abre mão, sabe? Talvez na hora incomoda muito ser ofendido, mas deixa, não precisa, sabe, guardar rancor e, mas ele não presta, não. A Torá quer que controlemos nossos instintos, nosso coração. Um outro caso que aconteceu também, tem lá prédios lá em Israel, tudo tem bagunça, ainda mais Jerusalém, Bnei Brak, como tem muito religioso, né? Tinha uma família que morava no 3º andar, que eles resolveram fazer reforma na casa.
E aí começou o bate-bate. Não tem como reclamar, é interessante. Não tem nada a ver com isso, mas desde que eu me mudei para Higienópolis, eu não tive uma noite de silêncio. Um ano e meio. É o tempo todo, bate-bate na rua, ou no andar de cima. Vocês gostam de se mudar nessa região aqui, né? Quem gosta, né? Bom, e aí, o vizinho do segundo andar veio para o terceiro, está construindo e batendo. E como qualquer reforma normal, tem que ter autorização. Então ele falou, você tem autorização para fazer? O que você está fazendo aqui? Ele falou, não, eu estou aumentando 2 quartos aqui, porque está apertado. Mas tem autorização? Não, eu não tenho. Oi, velho. Então quer dizer que teremos dias barulhentos e... Tá bom, vai, não tem problema. Só que de repente começou a vir escuridão para o apartamento do segundo andar. O que quer dizer isso? O cara de cima resolveu construir uma varanda. Porque para fazer sucá é bom, não pode ter outra coisa em cima. Começou a construir uma varanda. Mas não uma varandinha de, sabe, o tamanho mínimo da sucá. Era uma varanda ultra mega size premium família, né? Uma varanda para encaixar a família de 18 pessoas. Como assim? E para piorar, a varanda ficava em cima da janela do cara de baixo. Então agora ele já tem barulho o dia inteiro e não tem mais luz solar entrando na casa. Ele não aguentou mais. Foi para o rabino, falou, rabino, quer dizer, ele foi para o vizinho, falou, eu vou te chamar para um din Torá. Vamos resolver isso. Aí o vizinho falou, tá bom, quando você chama alguém para um tribunal, quem escolhe qual tribunal é aquele que está sendo convocado, né? Aquele que está sendo intimado. Ele falou, eu quero ser julgado pelo Rabino Ben Zion, o Rosh Yeshiva, o líder da Yeshiva de Porat Yosef. Então eles foram falar com o Rabino, e o Rabino viu que esse morador do terceiro andar era um chutzpeniak, um cara de pau. Por quê? Porque o tempo todo, não só que ele fez uma reforma sem autorização, fez a varanda, tudo que o vizinho de baixo falava, ele não estava nem aí, ele nem respondia, sabe? Bem audacioso. Então, o cara de baixo queria processar, não, você tem que tirar tudo, e não sei o quê. O Rabino chamou ele de lado, vizinho de baixo. Então, sabe o quê? Tevater, abre mão. Eu sei que você tem toda a razão do mundo de obrigar ele a tirar tudo, mas vai saber que brachá que vai vir disso. Bezrat Hashem. Tá. Encurtando a história, 6 meses depois, esse vizinho já tinha acabado toda a reforma e tudo mais, colocaram o apartamento à venda. Por quê? Porque esse vizinho passou mal, ele tinha muitas dívidas. O rabino tinha falado para ele, eu vi pela reforma que o cara está com dívidas. Se você mandar quebrar tudo, o dinheiro dele vai todo pelo ralo. Então abre mão. E aí, 6 meses depois, infelizmente, depois de tudo terminado, esse vizinho teve um infarto, uma coisa assim, e faleceu. Não por conta da reforma, mas tantas dívidas ele não aguentou. E a esposa não aguentava mais morar lá, porque cada cantinho da casa lembrava o marido. E ela pôs para vender. Um dos clientes que apareceu era o vizinho do segundo andar. A casa estava apertada, ele falou, sabe o quê? Vamos tentar comprar, né? Já está maior, já está ampliado o apartamento. E aí, a esposa do falecido, a mulher do terceiro andar, falou, sabe o quê? Já que vocês foram tão legais de ter deixado a gente ficar com a nossa reforma, então eu te faço um descontinho. Que judeu não gosta de desconto, né? Então eu te faço um desconto, e realmente abateu muito do valor, porque eles tinham aberto a mão. Quer dizer, não foram tão duros. A Torá exige e demanda que a pessoa saiba abrir mão. É difícil. Não é difícil? Quando alguém fecha a gente no trânsito, dá vontade de acelerar e fechar de volta? Né? Dá uma mercaia. Senhora não, mas eu sim. E aí a pessoa quer brigar. Não, deixa acontecer, deixa. Abre mão. Isso só traz brachá, ainda mais no trânsito aqui, que pode sair um cara com uma arma de dentro do carro, como já aconteceu vários acidentes assim. Então abre mão, isso vem. Hashem está olhando. Se você se controla, Hashem manda uma brachá especial. Então essas são as 2 primeiras mitzvot, os primeiros preceitos do versículo. Não se vingar e não guardar rancor. Agora a gente vai para o mais difícil.
Vai amar o próximo como a ti mesmo. Peraí, Deus. Peraí. Vamos conversar. Eu não vou me vingar. Tá bom, já entendi. Não vou guardar rancor. Difícil. Tem que beber algumas doses de tequila, talvez, para isso. Mas eu não vou guardar rancor. Agora, amar ele... Como é que eu posso gostar desse cara como eu gosto de mim? Pois é. Primeiro, você tem razão. Amarás ao próximo como a ti mesmo. Tem que se amar primeiro, né? Uma pessoa que se odeia é fácil. Eu odeio todo mundo como eu odeio a mim mesmo. Não dá. Aí tem que procurar uma terapia, alguma coisa assim. Mas aí, não guardar rancor, como você pode fazer? É simplesmente para de pensar no assunto. Vai pensar em outra coisa. Não é fácil, né? Quantas vezes não tem problemas entre pessoas, amigos, casais, que dá um pepinão e simplesmente pensar em outra coisa difícil. Ninguém falou, a Torá não falou, olha, é facinho o que eu estou mandando. Não é fácil, mas é possível, é viável. Dá, tá? Tachlis, como que a gente vê que dá? Que alguém me fez um mal. Não eu. Alguém fez um mal para essa pessoa que não existe aqui. E depois, logo depois, acontece algo terrível com ele. Eu xinguei ele. Depois ele vai e bate o carro, ele não está nem pensando no meu xingamento. Ele não guarda rancor, porque aconteceu uma coisa muito pior. Dá para mudar o pensamento sem acontecer nada ruim também, tá bom? Agora, amar o próximo. Uma coisa é um preceito passivo, não guardar rancor. Outra coisa é ativo, é amar o próximo. Como que a Torá me manda amar alguém? Qual é o objetivo desse amor? Eu consigo amar todo mundo como a mim mesmo? A verdade é que é muito, diria, impossível cumprir essa mitzvah no plano simples. Simplesmente amar todo mundo. Eu preciso de algo muito mais profundo para me fazer amar. Infelizmente, tem um amor por interesse, como consta na ética dos pais, que todo amor que vem por um interesse, acabou o interesse, acabou o amor. Né? Então, a maioria desses eu te amo, sim, right. Eu costumo falar até do eu te amo do primeiro ano do casal. Bonitinho. Lindo conto de fadas. Né? A Disney já fez muito filme sobre isso. Eu te amo. Que é esse? Eu lembrando da minha vida, né? Quando eu casei, deve ser o Pischer, o que você sabe de amor? Né? O amor é construído, é tudo mais. Aí de repente vem a Torá e fala, ama todo mundo. Né? E de uma forma kasher. Isso é mais difícil aí. Que amor é esse? Então para isso nós temos que... Que é um amor de uma forma kasher? Que é um amor que... De uma forma kasher. Não. É o amor na essência da palavra. Amar é o sentimento. Não é o que as pessoas usam a palavra amor para o que é usado hoje em dia. Então, para isso a gente precisa do Tânia. O Tânia, que, para quem nunca estudou, está perdendo tempo, tem que estudar. Tânia é o livro, diria, mais poderoso, um dos top 3 que tem para a pessoa realmente mudar a sua vida. Tem várias brachot, um dia a gente pode ter um shiur só sobre o Tânia. Quantas brachot vem para a pessoa que estuda o Tânia? Dona Hannah, shiur de Tânia. Temos o capítulo 32. Como que é 32 em hebraico? Lamed Beit, né? Lev. Capítulo que é o coração do Tânia. O Tânia fala sobre o amor. A gente tem um estudo de Tânia na sinagoga e a gente vê que esse capítulo parece meio deslocado, no meio do nada. E realmente se conta que ele foi adicionado ao Tânia depois. E esse capítulo fala do que é amor. Por que e como devemos amar o próximo? O amor só é possível, a única forma de ter o amor verdadeiro é se você deixa o teu ego de lado. Por quê? Porque enquanto o meu ego é o que dita a minha vida, o eu, então todo amor que eu possa ter sempre é relativo a mim.
Por que eu amo vocês? Porque eu chego aqui na quinta-feira, vocês estão escutando o shiur, e eu gosto disso, pronto. É um amor com interesse? Pode ser um interesse super elevado, Torá, mas é um interesse. Um cara que casa por amor, por isso que, talvez dando um spoiler, a live do Marcos, esse Motzei Shabbat, vai falar sobre amor e casamento. É possível, cara. Então eu já vou dar a resposta da live. É com outro rabino. Se o casamento é por amor, então ele não tem como durar. Não tem como. Por quê? Porque eu amava uma moça de 23 anos, jovenzinha, com energia e bonitinha. Ela continua bonita, claro, mas preciso me proteger. Mas era aquela moça de oba-oba. Estamos casados há 17 anos, Baruch Hashem. Oba-oba já a energia já não é mais a mesma. Baruch Hashem são 6 crianças. Deixando, como se diz, né? Todo casamento envolve beleza e paciência. Se for bom, beleza. Se for ruim, paciência. Não, o que acontece? Você tem as crianças em casa, então... A maior parte da pessoa. O que mantém um casamento? Se é aquele amor infantil, acabou, não existe mais, não tem como, é outra realidade. Eu já estou alguns quilos a mais e cabelos a menos, então como que você mantém um casamento que é só por amor? Vai perguntar para minha esposa. Hã? Para minha esposa. Boa. O que ela passou. Exato, então o Marcos já está dando a solução. O que? Interesse? Interesse. Pelo contrário. Lechaim. 90% das mulheres é de marido. E manda assinar tudo. Exatamente. Assina tudo aqui, senão vai ficar mais tempo aí. Já tem alguém que é... Já vem te buscar. O que acontece? Óbvio que tem aquele amorzinho, aquela química. Eu acho que não é nem amor antes de casar. É aquela química, até mesmo, já falamos aquele shiur sobre namoro antes do casamento. É uma química, uma coisa assim. Mas o amor mesmo, se depende da situação, quando estava no casamento, então ele não tem como durar. Porque a pessoa muda, a situação muda muito. Então, o que é o amor no casamento é quando você transcende o interesse. Porque senão, vira aquele casamento de ninho. Quando os passarinhos voam, os filhotes voam, vai cada pássaro para um lado. Que é o que acontece hoje em dia. Infelizmente. E hoje em dia está acontecendo antes dos passarinhos irem embora também. Muito, mas muito. Então, obviamente que não é esse amor que a Torá fala. Não pode ser um amor com interesse. Então o Tânia está explicando para a gente que se eu tenho meu ego, então todo amor e relacionamento vai depender do meu ego. Como o meu ego enxerga esse relacionamento. Se é interessante para mim, eu gosto da pessoa. Se é muito interessante, eu amo a pessoa. Certo? E não pode ser assim. Porque ele acaba. Como então eu posso amar todo mundo? Porque a Torá não está falando amarás tua esposa. Não, amarás a todos. Como que eu amo todo mundo? Então Tânia diz muito claramente que quando você entende que teu corpo é só um invólucro, teu corpo é apenas a embalagem para tua alma, e o que realmente vale é a alma. Então nos capítulos anteriores o Tânia fala como que isso traz alegria, isso traz, anteriores não, os próximos capítulos vão falar como isso traz alegria. Os anteriores a esse capítulo falam como isso trata a depressão. Aqui ele fala como isso traz o amor. Que amar o próximo como a ti mesmo é você entender qual é a tua fonte, qual é a fonte da pessoa. É uma fonte só. E por isso eu amo como a mim mesmo. Porque se a minha alma e a tua alma vêm do mesmo lugar e são irmãs, e na verdade vêm de um pai só, que é Hashem, então eu te amo porque eu me amo. Porque é consequência. Qual é o amor por mim mesmo? Porque como eu sou bonito? Não. Como eu sou atlético? Menos ainda. Eu me amo porque eu sei que eu tenho minha neshama e eu posso até, de forma mundana, dar explicações para isso.
Mas a verdade é que uma pessoa preza muito a alma dela, porque é algo querido, é algo que Hashem pôs. Agora, por isso uma pessoa tem medo de morrer. É um medo sobrenatural. Quando uma pessoa está disposta a morrer, ou quando ela tem um problema sério, né, problema psicológico, ou quando existe um objetivo maior na morte dele, que é salvar outras pessoas. E por que eu estou disposto a morrer salvando outra pessoa? Porque a minha alma e a alma dele são a mesma coisa. Fala? Tudo isso eu posso pensar que parte de uma decisão minha. Eu escolho me amar para amar o próximo, para a gente viver bem. Sim. Acaba sendo tem que ser consciente. Tem que ser consciente. Acaba sendo o quê? Uma decisão amar, né? Uma decisão. Sim. Por isso que a Torá obriga a amar. Como que Deus ama amar? Como você vai amar? É muito simples. Entenda a verdade. Entenda quem você é. E por isso que Hillel, tem aquela famosa história que veio um não-judeu e chegou para Shammai, falou: Shammai, eu quero me converter, mas eu quero que você me fale a Torá toda num pé só. E ele não era Saci Pererê, então não tinha como. Shammai pegou e empurrou ele, ele pegou uma régua e deu uma pancada, ele caiu para fora da casa. Vai perder meu tempo. Aí esse goi foi para Hillel e repetiu o pedido: me fale toda a Torá quando eu estiver num pé só. E aí Hillel falou: o que você não gosta que façam para você, não faça para o outro. Essa é a grande regra da Torá. E o resto é só comentário. Peraí. E o cara converteu. É o que dava tempo para ele falar sem cair. Mas qual é a lógica disso? Amarás ao próximo como a ti mesmo? Isso é a regra da Torá? Sim. Porque baseado no que a gente falou agora, se o amor eu reconhecer que a minha alma é mais importante, e isso é elevar, eu elevo o mundo, a mim mesmo, eu elevo para Hashem, não é esse o objetivo de todas as outras mitzvot? Por que eu coloco o tefilim? Porque eu elevo o meu braço, eu elevo minha cabeça para Deus. Por que a gente acende as velas de Shabbat? Elevar o mundo, as luzes para Hashem. Agora, uma mitzvah que é mais potente nisso, de conectar a pessoa com Deus, é amar ao próximo. Porque amar ao próximo é eu entender quem eu sou de verdade, que eu sou apenas minha alma, ou apenas é injusto, eu sou a minha alma e eu tenho um corpo apenas que me impede às vezes de amar o próximo. Então se o meu corpo baixa a cotação dele na bolsa de valores, ele já não é tão importante, então agora eu consigo amar o próximo, porque agora eu entendo que o outro não é menos importante do que eu, o outro é tão importante ou mais. Então amarás ao próximo como a ti mesmo, mas já que a pessoa se ama cada vez mais, então ele vai amar o outro cada vez mais. Uma forma interessante... Se o outro não corresponde... Não precisa corresponder. O amor tem que estar dentro de mim. Não o outro corresponde ou não. Não é um amor de eu abaixar aqui. Não é isso. É eu sentir um amor por ele. Não, é a convivência. Não. Aí é que está. Está escrito que você deve amar alguém que está distante como você ama alguém que está próximo. Alguém que está distante, que eu nunca vi na minha vida. Hoje em dia é o contrário. Ama alguém que está distante como você ama alguém próximo. Quem está distante a gente xinga, fala mal. Não tem a ver com relacionamento, não é um amor de relacionamento. É eu sentir o amor pelas outras pessoas. Como a gente faz isso? Uma das formas é a seguinte: quando eu faço uma coisa errada, o que vem meu pensamento? Não, você errou porque você estava muito estressado. Então, se eu buzino para alguém na rua, porque eu estou com pressa, eu estou cansado, quando o outro me buzina atrás, só levanta a mão, o dedo eu não posso porque eu sou rabino. Mas por quê? E se ele está estressado também, e se ele teve um dia ruim, se ele está com pressa e eu estou atrapalhando ele, então assim como eu justifico os meus erros, eu tenho que justificar do outro. Isso é amar o próximo como a ti mesmo. Eu perguntei, ele falou, aqui você está falando de amor ao próximo como a ti mesmo. Lá, não, Hillel falou. Falou, não faça o próximo que você não gosta que faça a ti mesmo. É a mesma coisa. É o conceito, o que quer dizer? Eu gostaria que só falassem bem de mim, então eu só falo bem do outro.
Eu não gostaria que falassem mal de mim, eu não falo mal do outro. Aí vai uma parte que é mais fácil para aprender. Ok. Faça para o outro o que você quer que faça para você. Seja exemplo. Tá bom. Se pelo menos não fizer mal, já está muito bom. Fazer para o outro é verdade. É verdade. A pessoa consegue chegar a isso. Você ama o próximo de uma maneira e eu amo o próximo de outra maneira. O que é o certo? Não existe o certo. É você sentir... Amar... Como você entende se você está amando ao próximo? É quando ele faz um erro. Você desculpar ele. Você julgar ele para o bem. Como você... Por que eu... Não. Eu acho que isso eu não deveria ter essa desculpa, para mim. Mas todo mundo diminui o próprio erro. Naturalmente, uma pessoa, a não ser que tenha, de novo, problemas sérios, devam ser tratados, todo mundo diminui o próprio erro e dos seus filhos. Meu filho faz uma coisa na escola, quando era professor, e o outro fazia... Meu filho eu justifico mais. Faça para o próximo. Você quer que você diminuir... É um outro passo. Você tomando atitude. É um outro passo. Mas... Quando você não faz, por que é o negativo? Por que ele fala no negativo? Porque é no negativo, é na linguagem negativa que você entende como deve ser. Se eu me desculpo, por quê? Porque existe um amor próprio. O amor próprio faz eu me perdoar nos meus próprios erros. Então, eu não me julgo de forma dura, mesmo que eu não quero que façam para mim, não me julguem de forma dura, eu não vou julgar o outro de uma forma mais pesada. Então, por isso que disse Hillel, voltando agora aqui, se o amor ao próximo, eu realmente transcender minha própria existência, meu próprio corpo, automaticamente as outras mitzvot também são isso, também são. E por isso Hillel fala que essa é a principal, e o resto é a explicação, outras formas de transcender. Claro que a gente não quer só ficar no abstrato. A gente quer cumprir com esse preceito de amar o próximo como a ti mesmo, de forma tachlis. Não é só amar no coração, é fazer coisas. Assim como eu gostaria que fizessem para mim, como você falou, eu ir atrás de fazer. E às vezes não precisa ser uma coisa muito grandiosa, mas você não sabe a diferença que faz na vida do outro. É até interessante, o Rebbe, nosso Rebbe, sempre tinham farbrengens, né, reuniões racídicas muito esperadas, dos Hassidim irem para o Rebbe e escutar o Rebbe falando. E existem datas que era imbatível. É óbvio que o Rebbe vai celebrar. Uma dessas datas é o dia 10 de Shvat. Dia 10 de Shvat é o dia que o Rebbe anterior faleceu. Um ano depois o Rebbe assumiu a liderança nessa data. Então é uma data muito, muito especial. Então, claro, todo mundo ia para o 770 escutar o Rebbe falando Lechaim, Lechaim. No ano de 74, o pessoal foi para o Farbrengen e o Rebbe não veio. Ficou todo mundo esperando, era um Shabbat. Se não me engano, era um Shabbat. E o Rebbe não descia. Estranho isso, o Rebbe estava bem, não é que aconteceu alguma coisa. Só depois do Shabbat foram descobrir o que aconteceu. Quer dizer, imaginam. Naquele dia, tinha um menino que tinha sofrido muito bullying na escola. Quando a diretoria não conseguia resolver, não queria resolver, os pais perguntaram, pediram uma barachá para o Rebbe ligou na escola e falou, olha, se vocês não resolverem, eu vou entrar nessa questão. E aí, aquele menino, Baruch Hashem, começaram a lidar, mas era um menino que obviamente não tinha muitos amigos. E naquele 10 de Shvat, era o dia do bar mitzvah do menino. Imagina, os pais prepararam a festa, mas ninguém vai ver, que é o dia que o Rebbe faz o Farbrengen. E coitado do menino, já com poucos amigos, estava muito chateado, tem que fazer bar mitzvah, tem que fazer, mas... E de repente começou a vir uma pessoa, e outro conhecido, e outro, começou lotou o salão. Por quê? Não tinha o Farbrengen, o Rebbe não foi para o Farbrengen, o pessoal falou, o Rebbe não veio, mas tem o bar mitzvah, vamos para o bar mitzvah. Tem Farbrengen lá? Vamos fazer lá o Farbrengen. E aí vocês podem imaginar a diferença que isso fez
para aquele menino. Então o Rebbe, um dos dias mais sagrados para os Hassidim, o Rebbe falou, tem um menino que tem que fazer bar mitzvah. Eu estou preocupado com aquele menino. Vamos pegar a história de grandes rabinos que não são de Chabad. Era Moshe Feinstein, uma das grandes potências rabínicas do século passado, nos Estados Unidos. Teve uma história interessante. Rabino não tem tempo. Geralmente não tem tempo. Um grande rabino, menos ainda. Então o que acontecia muitas vezes, quando chamavam o Moshe Feinstein para um casamento, ele ficava 5 minutos, né? Brachá, pum, ia embora. Em determinado dia ele chamou o motorista dele, falou, temos um casamento. Quando eles entraram, o rabino falou para o motorista, senta, não me espera muito, porque, quer dizer, você vai me esperar muito, não vai ser tão rápido. Tá bom? Aí, imaginem, quando o Moshe Feinstein entrou no salão do casamento, todo mundo ficou assim, super espantado, uma coisa muito grandiosa, o rabino aqui. Foram perguntar, rabino, o senhor veio por qual lado? Noivo, noiva? Ele falou, vim pelo lado da noiva. Uau, e dançaram isso e aquilo. O rabino ficou 2 horas lá. Mandou o motorista, senta e come, pelo amor de Deus, porque eu vou ficar aqui. Ficou 2 horas lá. E aí, no final, quando o rabino já ia embora, pediu para chamarem a noiva perto da divisória, para falar com ela, ele falou 2 minutinhos, e aí eles foram para o carro, foram embora. O motorista estava muito curioso, geralmente quem é muito próximo dos rabinos, tem papas na língua, falou, rabino, não estou entendendo, o que o senhor veio fazer aqui? Não é família, não é nada. O rabino falou, eu sou a família dela, familiar dela. Aí o motorista se espantou, falou, não, se o senhor fosse família, ia trazer tua esposa também, e o senhor ia chamar outros rabinos para o casamento. Me conte o que aconteceu. O rabino contou o seguinte, na noite anterior, a noite prévia ao casamento, é muito comum que as noivas vão pedir brachá, uma bênção para o rabino. Então, o rabino estava sentado na casa dele estudando, e a esposa veio avisar, olha, tem uma noiva aqui para pedir brachá. A noiva entrou, o rabino deu brachá, que vocês têm um casamento repleto de harmonia e filhos saudáveis e tudo mais. Tá bom? A noiva agradeceu e saiu. 5 minutos depois, a esposa do rabino vem e fala, a noiva está aqui. Ele falou, mas peraí, eu já dei brachá. Sim, o senhor já deu, mas ela está chorando lá fora. Entra a moça de novo. O que aconteceu, minha filha? A noiva falou, olha, rabino, eu sou de Israel, o rabino é o fato, a história é nos Estados Unidos, eu sou de Israel, e minha família é muito, muito, muito pobre. Já meu noivo é extremamente rico. E eles gostaram de mim, eu gostei dele, e o pai do noivo falou que a gente não precisa se preocupar, a gente vai morar em Israel, e ele vai pagar o apartamento, vai pagar a casa, vai dar um dinheiro mensal para eles poderem ter comida e o carro e tudo mais. Só que o pai do noivo falou, a única regra e condição é que o casamento seja celebrado nos Estados Unidos. E eles, claro, aceitaram. Mas, pela família ser tão pobre, eles tinham dinheiro para a noiva viajar e os pais, só isso. Os irmãos dela não tinham nada disso, não tinha dinheiro. Então a noiva estava chorando e falando, rabino, imagina a vergonha que eu vou passar amanhã. Porque todo mundo conhece o noivo. E eu vou ficar sentada lá, não tenho amigas, não tenho ninguém para dançar comigo. E mesmo que, eu tenho certeza que é um casamento feito nos céus, mas eu vou passar mal a minha festa. Será que o senhor poderia vir no meu casamento? Ele falou, claro, com prazer, posso passar como eu costumo passar. Ele falou, não, rabino, eu preciso que o senhor seja na minha família, porque aí as pessoas vão me dar importância. O rabino respondeu, mas você quer que eu minta por você? Já é demais. Aí ela respondeu para o rabino, o senhor vai ter que mentir para falar que você é da minha família? Todo judeu é irmão, todo mundo é, um é responsável pelo outro, é uma família só, claro que somos família. Ele falou, não se preocupa, eu vou para o teu casamento.
E assim foi, quando ele chegou, e as pessoas perguntaram de quem você é, da família da noiva. Claro que todo mundo ficou em volta da noiva, conta, e não sei o que ela contou. E no final, quando o rabino ia embora, pediu para chamar ela. Falou, saiba que eu estou aqui já há 2 horas, pode ficar tranquila. E realmente foi um casamento muito bonito. O rabino tinha muitas ocupações, assim como o Rebbe, milhares e milhares de cartas e preocupações e tudo. Mas um grande líder, ele sabe ter Avat Israel, ele sabe amar o próximo. Por quê? Será que essa noiva é mais importante, é menos importante do que o rabino? Mas essas histórias estão nas esferas dos grandes rabinos. E nós? Para terminar com uma historinha, tinha uma família, 2 filhos. Um filhinho de 5 anos e um bebê de 1 ano. E o pediatra viu que o bebê não estava desenvolvendo muito bem para fazer exames, e o bebê ele tinha realmente um problema muito sério. E ele tinha um sangue muito específico, tipo O, mas com outras características. E ele não desenvolvia bem, ele não estava com sangue suficiente, precisava de uma transfusão. O problema é que a única pessoa que tinha próximo o sangue bom para aquele bebê era a irmãzinha de 5 anos. Então os médicos chegaram para a família e falaram que para a gente poder salvar um menino de 1 ano, precisa da transfusão do sangue da criança de 5 anos. Tá bom? Então chegaram para a criança e falaram, olha, irmãozinho não está bem, a gente vai levar ele para o hospital e você precisa vir junto para dar teu sangue para ele. Ele vai melhorar com o teu sangue. Tá bom, a criança ficou animada de poder ajudar o irmãozinho. A menina gostou, né? Prometeram mundos e fundos e prêmios, mas eu vou ajudar meu irmãozinho, meu bebê. Levaram para o hospital e conectaram lá, fizeram catéter num no outro. E aí começou a transfusão. Passam-se 10 minutos, é uma coisa demorada. E a menina olha para a mãe, mamãe, me diz o seguinte, daqui a quanto tempo eu vou morrer? Porque eu estou tirando meu sangue. A menina entendeu que ia dar todo o sangue para o irmãozinho. Isso é amar o próximo como a si mesmo. Isso é como que você deve amar. Estar disposto a entregar tudo para o outro. Se eu sou importante como o outro, e o outro é importante como eu, então a gente perde essa individualidade. Individualidade é importante quando temos dons para poder contribuir com o outro. Ninguém vem para o mundo, como eu gosto de falar, para pagar boleto. A gente vem para o mundo para ajudar o outro, para fazer a diferença. Todos pagam boleto. Como diz também, isso é parte. Eu posso falar que você não precisa pagar o boleto. Não vai ter luz também, mas... Você vai ter que dar uma aula de como não pagar o boleto. Eu posso te dar, mas eu não me responsabilizo. Não. Eu sei que desde que eu abri meu canal eu tenho 3 seguidores, porque eu parei de pagar as contas da Enel, com gás, estão vindo atrás de mim. Mas o Ayom Yom, essa semana, se não me engano ontem, falava que uma alma vem para esse mundo por 70, 80 anos, às vezes para fazer um favor para outra pessoa. Físico ou mais ainda espiritual. Pode ser que é para isso que a gente vem para o mundo. Cada um de nós, para fazer um favor para o outro. E aí a Hashem manda outras coisas boas, enquanto a gente está fazendo favor, depois também. Possamos amar de verdade a todos e com certeza amar cada um a si mesmo também, porque é parte desse preceito. E temos muita alegria. Lechaim.